Fala pessoal, tudo bem com vocês? Doutora Ligiane Menezes, advogada, falando. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre como é o início da advocacia. Para quem está chegando agora, para quem está se preparando para a OAB, para quem já tirou a OAB e está começando a trabalhar ou ainda nem começou, não sabe por onde começar, né? Anota as dicas que eu vou passar. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha vivência na advocacia e também sobre as dicas que eu dou para quem está começando agora e ainda não se habituou com a rotina, não sabe como atender os clientes ou não sabe ainda como controlar a questão dos prazos, está um pouquinho perdido. Não se preocupe, isso tudo vai acabar a partir desse vídeo que você está assistindo agora, tá certo? Pode ficar totalmente despreocupado ou despreocupada, que eu estou aqui para ajudar, auxiliar, tá certo? Eu vou só me organizar aqui e já vou começar o tema com vocês. Primeiramente, eu quero falar com vocês sobre visibilidade. Quem não é visto não é lembrado, certo? Então, para um bom início na advocacia, você tem que mostrar para as outras pessoas que você é advogado ou advogada. Como é que as pessoas vão te contratar se elas não souberem que você é advogado ou que você é advogada? Como é que elas vão saber disso se você não falar? Então, onde você chegar, você tem que dizer e mostrar que é advogada. Quando você se posicionar nas redes sociais, você tem que deixar claro que você é advogada, você tem que fazer um perfil profissional e fazer divulgação do seu trabalho. Não é uma divulgação como comércio, né? Chamativa, até porque o Código de Ética proíbe, mas é uma divulgação através de conteúdos explicativos, informativos, para que as pessoas associem você à advocacia quando elas tiverem um problema, certo? Para resolver. Outra coisa em relação à visibilidade, look, certo? Andar sempre com postura e roupa de advogado ou de advogada. Quando você for, inclusive na padaria, não todos os dias, claro, mas uma vez ou outra por semana, quando você for à padaria, você vá arrumado, parecendo que você vai a uma audiência, para que as pessoas olhem e falem, nossa, eu acho que é advogado. Entendeu? Porque esse impacto que a imagem causa. E quando você estiver pedindo pão, conversando com a pessoa lá que lhe atende, você pode até contar um caso fático, assim, só, lógico, não vai dar rico de detalhes, né? Não vai dar detalhes, mas você vai contar um caso, assim, prático, resumido, eu estou indo ali, que fulano de tal foi preso, e aí a família me contratou, me chamou para ir lá, tal. Você já está demonstrando que você é advogado criminal. Ou se você é trabalhista ou previdenciário, rapaz, eu vou ali, que eu vou me reunir com os clientes, né? Que me contrataram para poder resolver a questão do INSS, porque deu entrada sozinha e o INSS reprovou, ou família, ou consumidor. Enfim, você tira um exemplo de um caso é, que você, na área que você pretende atuar, e aí você fala, eu estou indo ali resolver isso, tal, para outras pessoas saberem que você é advogada, que você está indo ali resolver uma demanda administrativa ou judicial no papel de advogada. Então, posicionamento em redes sociais e posicionamento na rua. Nesse momento, se alguém tirar uma dúvida com você, você já dá o seu cartãozinho. Dá para aquela pessoa e dá para quem está do lado. Vou deixar meu cartãozinho com você, toma aqui também. Entendeu? Porque ali você já está se divulgando, já está divulgando o seu trabalho. E nas redes sociais, principalmente, falar do seu trabalho o tempo todo. Esqueça agora esse negócio de curtição, falar coisas no final de semana, filmar você em festa. Não, tire isso das suas redes sociais. Ou então faça um outro perfil. Mas eu indico que você aproveite o perfil que você já tem, exclua algumas coisas e comece a postar coisas relevantes em relação ao seu trabalho. Porque naquele perfil que você já tem conhecidos.
as pessoas já lhe conhecem, então fica muito mais fácil de você conseguir captar clientes do que você criando um perfil novo, certo? Então, questão de visibilidade é isso. Outra coisa é do início da advocacia. Quais as dificuldades no início da advocacia? As dificuldades se resumem inicialmente a ter clientes, que você vai tentar resolver isso através da sua divulgação de imagem, ou também outros fatores como audiências, prazos, que você ainda não tem controle, sistemas, né? Você ainda está um pouco perdido com relação a isso. O que é que eu indico, né? Em relação à audiência, só aprende fazendo, tem que ir. Porém, pega a dica antes de ir, né? Não vai com a cara e a coragem sem relembrar o procedimento judicial. Por exemplo, você vai para uma audiência civil, é de um jeito. Você vai para uma audiência trabalhista, é de outro. E você vai para uma audiência criminal, é de outro. Certo? Então, antes de sair de casa, de preferência um dia antes, não no mesmo dia, você vai dar uma lida sobre como é uma audiência criminal, se você for fazer criminal, sobre como é a audiência trabalhista. Ou assista um vídeo no YouTube explicando como é a audiência trabalhista, qual o passo a passo. Lembrando que na audiência trabalhista você não faz as perguntas diretamente à parte. É o sistema presidencialista, você tem que fazer a pergunta para o juiz. E o juiz é quem faz a pergunta para a pessoa. Ele renova a sua pergunta praticamente, certo? As pessoas só respondem ao juiz. Enquanto que no cível não é assim. No cível você vai lá e faz a pergunta diretamente para a parte. Então, cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Lembra de revisar o procedimento antes, para não acabar passando vergonha, sendo chamada a atenção na frente do seu cliente, que é muito constrangedor, com certeza. E se sentir perdido também ali naquela vibe de onde é que eu sento, sentar o de menos, porque aqui, pelo menos nas audiências que eu fui, não teve muito essa coisa assim de, nossa, sentou no lugar do outro, sabe? Mas é bom saber, né, em que lado que você senta, né? A primeira vez que eu fui para audiência presencial, eu fiz o quê? Entrei e fiquei em pé. Esperei os outros sentar primeiro. Claro, né? Esperei a advogada do réu. Quando ela foi se sentar, aí eu fui. Porque aí eu já vi que eu ia sentar no outro lado, né? Para eu não acabar sentando no lugar errado. Mas enfim, pega a dica. Pega a dica, pega a visão. E se a pessoa não sentar, e você se pergunta. Você pergunta. Ah, posso me sentar? Que lado aqui que eu sento? Ah, senta aqui, doutora. Pronto, acabou. Não fica voando, não. Outra coisa, prazo. Gente, o início é difícil se acostumar com esse negócio de prazo. A gente fica assim meio eufórico, né? Eu já sou uma pessoa eufórica por natureza. Então, tipo assim, eu gosto de tudo rápido, eu sou aquela pessoa da agilidade. E às vezes, eu também deixo um pouquinho para a última hora. Aí o que é que eu faço? Eu não confio no papel, porque, exemplo, a agenda. A gente anota, né? Mas você tem que abrir a agenda. Se você não abrir, você não vai lembrar. Então, tem vezes que eu não pego na agenda. Então, eu vou confiar? Se eu, às vezes, só vou olhar ela no final do dia. Não confio. Eu boto no celular. Agenda do Google. Eu, particularmente, costumo colocar na agenda do Google. Como é que eu faço? Chegou hoje, para mim, um despacho dizendo que a advogada da parte autora deve se manifestar no prazo de 15 dias sobre a petição do réu. E eu sou advogada da parte autora. Aí eu vou lá, nesse mesmo dia que eu recebi, eu já faço a contagem do prazo e já incluo lá na minha agenda do Google. E coloco uma notificação para no mínimo 5 dias antes. E coloco lá, vencimento, prazo, final, dia tal. Boto o número do processo, nome da parte e o resumo do despacho para eu saber o que é que eu vou fazer. Por exemplo, eu tenho que fazer uma réplica, enfim. Eu anoto o que eu vou fazer e o prazo. E aí, se eu ver que eu consigo fazer essa semana, beleza. Quando eu fizer, eu tiro lá do Google. Se eu não fizer, ou acabar me perdendo aqui, porque eu estou com muita coisa para fazer e acabar esquecendo, na próxima semana o Google vai me avisar.
eu vou receber a notificaçãozinha no meu celular dizendo prazo de fulano de tal, processo fulano de tal, manifestação. Aí eu, epa, tem um prazo, eu vou lá na agenda e olho, ufa, ainda falta 5 dias. E boto também para um dia antes e para o dia. Sempre eu faço assim, né? 5 dias, um dia e o dia. Prevenção nunca é demais. Precaução nunca é demais. Outra coisa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar com vocês. Prepara seu psicológico, né? Porque tem cliente que quer que você seja terapeuta, psicólogo, pastor, padre, enfim, né? Quer tirar você como um aconselhador, quer estar ligando para você toda hora para falar, mandar mensagem dizendo que tá mal, mandar mensagem dizendo que tá não sei o quê, que tá passando por não sei mais o que, gente. É complicado, né? Mas a gente tem que se posicionar, não é ser grosseiro, mas se posicionar de uma forma que a pessoa entenda que o seu papel é outro, né? Que você está ali para prestar um serviço jurídico e não um serviço de psicólogo, porque você não é psicóloga nem psicólogo, né? Então, de levinho, deixe claro, sabe? Outra coisa, em relação aos valores, em relação a honorários. Eu sempre faço contrato, desde o início. Eu já tinha um modelo bem básico de contrato, e depois eu fui melhorando, mas eu sempre, meus clientes, procuração e contrato. Procuração e contrato. Esse negócio de confiar de boca, nada feito. Não dá certo, não dá certo. Por mais que seja uma pessoa conhecida, tal, aí fica chato, não vou fazer contrato. Nada a ver. Trabalho é trabalho, amizade é amizade. Aqui, fulano, aí a gente combinou 30%, né? Eu já botei aqui no contrato, assinei aqui. O contrato é a procuração também, porque você sabe que eu vou precisar da sua procuração para lhe representar em juízo e tal. E a pessoa assina, também aproveitei e fiz o contrato. Acabou, acabou. E com relação a valores ainda, de início é muito difícil para quem não tem uma renda ou para quem não tem alguém que te ajude financeiramente, você iniciar na advocacia. Porque, assim, na advocacia trabalhista, na advocacia civil e previdenciária, você recebe geralmente, na maioria dos casos, ao final. E aí, daqui até lá, você tem que se virar, você tem que ir para audiência. Se for presencial, você vai ter que se deslocar, né? E tudo isso é um custo. Você precisa imprimir documento, tudo é custo. Para quem entra no criminal, tá um pouquinho mais fácil, porque geralmente no criminal a gente recebe primeiro. Exemplo, eu fui para uma delegacia. Eu não estou muito no criminal, mas eu fui para uma delegacia resolver uma situação de um cliente. Eu não saí enquanto ele não mandou o dinheiro, né? Falei, tá bom, a gente vai tal dia. Você mandou o dinheiro antes, vou colocar aqui o meu Pix, certo? E a gente se vê na delegacia. Tem que mandar o Pix primeiro. É assim que funciona o criminal. O povo diz o quê? Que passarinho só canta quando tá na gaiola. Depois que é solto, já era, você nem vê mais. Então não confia. Agora, no civil e criminal, ou no civil e previdenciário, trabalhista também geralmente é muito difícil você pegar dinheiro primeiro, a não ser em alguns casos, né? Em alguns casos dá, né? Inclusive, jurisdição voluntária, né? Você está litigando, não está litigando contra outra parte, você está só querendo declarar um direito. Então, você já recebe antecipado, você já cobra antecipado nesse tipo de ação, certo? Mas é isso, né? Eu espero que isso tenha ajudado vocês um pouco, né? A essas dicas que eu dei. E para quem está começando agora, como eu falei, que não tem alguém para te ajudar financeiramente, procure outros meios além da advocacia, né? Alguma outra fonte de renda, para que você possa ir se mantendo enquanto não chega aos seus honorários ou parta para o criminal, para que você possa obter caixa rápido, certo? Porque realmente é difícil começar sem dinheiro e ter que esperar mais de 6 meses, na maioria das vezes, para poder receber,
certo? Então, você já fica preparado aí psicologicamente, tenta de alguma forma se organizar financeiramente, para que aí sim você possa dar início e ter sucesso, que é aquilo que a gente busca todos os dias. Não é isso? Meu nome é Lijane Menezes. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E alguém que tenha ficado com dúvida, se quiser, coloque aí nos comentários, que assim que eu puder, eu respondo sim, tá certo? Uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, independente do horário que você estiver assistindo. E até a próxima!